Temos som? Temos som? Estão a ouvir-me? Então, boa tarde, irmãos. Vamos ocupando os nossos lugares aqui na casa do Senhor. Vamos sentando, ok? Damos então início a mais este culto ao nosso Deus. Vamos sentando, está bem? Iniciarmos então o culto ao nosso bom Deus. E graças a Deus que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa, onde juntos podemos louvá-lo, adorá-lo, como Ele é digno. Bem-vindos a todos, bem-vindos também quem está lá a casa, quem nos vê. Muito bem-vindos, sintam-se à vontade para comentar, como já sabem, nas redes sociais, através do Facebook, que possam também passar um bom tempo connosco e assim que puderem, também poderem estar presencialmente numa próxima oportunidade. Então, vamos iniciar o culto do nosso bom Deus de pé, os que podem, cantando o hino, o 124 dos nossos cenários, 124. Mensagem real. Sou mensageiro aqui do grande Salvador que me livrou do mal e fez-se meu Senhor e manda-me falar do seu amor zambar aos companheiros meus aqui. Proclamo o nome de Jesus que me remiu por sua cruz. Há nele salvação, paz, reconciliação. Há nele vida, graça e luz. Desejo anunciar a todo pecador que salvação do mal por Cristo Redentor já pode desfrutar, querendo confiar naquele que morreu na cruz. Proclamo o nome de Jesus que me remiu por sua cruz. Há nele salvação, paz, reconciliação. Há nele vida, graça e luz. É graça singular, é bênção sem igual, que aos homens pela cruz Deus dá perdão real. Quando contritos vêm a Cristo sumo bem, para salvação obter por fé. Proclamo o nome de Jesus que me remiu por sua cruz. Há nele salvação, paz, reconciliação. Há nele vida, graça e luz. Vamos manter-nos de pé e peço ao nosso irmão António Fonseca que venha aqui ter uma palavra de oração, para dirigir a igreja em oração. Só dizer também que o nosso irmão Monteiro disse-nos que o seu sobrinho, por quem a igreja tem orado, já está melhor, a sua máscara de oxigênio já foi retirada, então é um motivo para darmos graças a Deus pela recuperação deste sobrinho do nosso irmão Monteiro, está bem? Então vamos orar.
Então, oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e te damos muitas graças, Senhor, pela salvação que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tu enviaste a este mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso, Senhor Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, porque um dia aceitámos esta obra maravilhosa que Ele fez em nosso lugar. Ele ali pagou o preço do nosso pecado e por isso nós agora estamos libertos, somos Teus. Por isso queremos, na verdade, fazer a Tua vontade e viver para Te honrar, para Te glorificar, para honrar cada irmão e cada irmã também, e que, Senhor Deus, o nosso viver seja de bênção uns para com os outros e de honra e glória para Ti. Graças estamos por esta oportunidade que Tu nos dás de podermos estar aqui na Tua casa, com o propósito de louvar e Te bendizer, de anunciar a Tua palavra e também de ouvirmos a Tua palavra para que ela possa falar aos nossos corações. Dou-te graças, Senhor Deus, porque, na verdade, nos dás esta oportunidade. E também te queremos agradecer, Senhor Deus, nosso Pai, pelas melhoras que tens dado ao sobrinho do nosso irmão Edmundo, Senhor, que, na verdade, continuas a abençoá-lo, Senhor Deus. Obrigado porque tu tens ouvido as orações do teu povo. Agora, Senhor Deus, também te queremos dar graças por cada irmã nossa que está connosco, que é mãe. Damos-te graças pelas nossas mães, porque hoje se comemora mundialmente o Dia da Mãe. Damos-te graças por cada mãe que nós temos, Senhor Deus, outras que já estão na Tua presença, Senhor, que a todas abençoe, Senhor, que lhe dês cada vez mais forças e saúde para cuidarem dos seus filhos e dos seus netos. Damos graças por cada uma, Senhor. Te demos graças por todos os irmãos que estão aqui reunidos nesta tarde. Obrigado por esta oportunidade. Nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, se puderem ficar mais um bocadinho em pé, vamos ler a palavra do Senhor. No Salmo 8. Salmos 8, peço ao Daniel que possa vir fazer a leitura. Salmos 8, os que puderem ainda ficar de pé. Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, irmãos, podem sentar, que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Só realçar que o primeiro e último versículo deste capítulo diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Diz no versículo 1 e diz no versículo 9. Então que nós realmente possamos ter por grandioso e admirável o nome do nosso bom Deus. Ainda como fazendo parte do nosso culto, peço que eu não possa passar a caixa das ofertas. Ninguém se sinta obrigado a dar, mas que eu dê com alegria, que estamos a dar ofertas para o nosso bom Deus, não é para ninguém particular, e que o faça com alegria. Lá em casa, sabem que também podem, através da página inicial, tem o IBAN e o NIB, quando quiserem, tem maneira que fazer também chegar o dinheiro ao Meca. Brilhará como o sol brilhará, como o sol brilhará. Dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre e sempre como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre e sempre como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Assim,
Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Está a faltar o último verso. Obrigado, irmã Fernanda. Ok. Então, a seguir à oferta, os jovens, creio que podem então tomar os seus lugares para podermos todos juntos louvarmos ao nosso bom Deus. Então, muito boa tarde. É bom podermos estar mais uma vez aqui reunidos, graças a Deus pelo abrandamento desta pandemia em Portugal, não é? Para podermos estar aqui. E vamos então louvar ao nosso Deus. Diz em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Vamos então louvá-lo, sabendo que Ele é a nossa rocha, a única rocha, e sim a rocha eterna. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Esta próxima música diz para não olharmos às circunstâncias, então que realmente seja esse o nosso desejo, não olhemos às circunstâncias do mundo, somente ao amor de Deus. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma
porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sei que Deus é fiel. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Santo Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Que diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga ao fraco, forte sou. Diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Que diga ao fraco, forte
sou. Diga ao pobre rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga o fraco, forte sou. Diga ao pobre rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Dai graça. Esta próxima música fala também do grande amor, esse grande amor que o Senhor tem por nós, um amor que não tem dimensão, um amor eterno, como diz em Jeremias 31:3, o muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. Porque Deus amou-nos de tal forma, Deus amou-nos antes da fundação do mundo. Por isso nós temos que estar gratos por este amor. É um amor que não compreendemos, é imensurável. E quero só terminar com Romanos 8:39, que diz assim: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O teu amor aos céus se estende e a fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu clarão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei, tu és meu rei. Vamos cantar mais uma vez. O teu amor aos céus se estende e a fidelidade até às nuvens vai. Tua justiça majestosa é como os montes, sabedoria mais funda é que o mar, mas me dás a mão. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu clarão, me satisfaço na abundância da tua casa, do teu rio de alegria beberei, tu és meu rei. Só fazer aqui uns breves anúncios antes de chamarmos o irmão que vai expor a palavra do Senhor. Então, não esquecer, às segundas-feiras, através de Zoom, aliás, tudo que eu vou dizer é através de Zoom, nada é presencial. Segunda-feira temos então um estudo da CIP em relação aos dons. Através de Zoom, plataforma Zoom,
às 21 horas. Isto segunda-feira. Na terça-feira, através do Instituto Alfo, tem que haver inscrição para este estudo, e tem o custo de 6 euros, e estão a dar talentos. Okay? Mas para terça-feira, para o estudo do Instituto Alfo, as pessoas têm que se inscrever. Já começou a semana passada, é só dar continuidade. Na quarta-feira, os irmãos que estão em Zoom para o estudo Conhecendo a Verdade, já sabem que é às 21 horas também. Na quinta-feira, irmãos, não vamos esquecer, reunião de oração, muito importante, na nossa igreja, onde podemos falar, pôr aos pés do Senhor todas as coisas. As nossas orações, as nossas súplicas, às 21 horas, também em Zoom, reunião de oração. Está ali também para salientar. E pronto, creio que em termos de anúncios está tudo. Vou só chamar então o nosso irmão António Xavier, irmão em São da Igreja, que possamos então estar atentos à palavra do Senhor, que Deus possa abençoar. Paz do Senhor para todos os irmãos. Mas, irmãos, eu gostaria de, neste dia especial, dia que é chamado o Dia da Mãe, eu gostava de meditar convosco na história de uma mãe, de uma mulher, que a Bíblia descreve e que é uma das mulheres que ficou na história da Palavra de Deus, e há muitas mulheres que têm ficado na história da humanidade. A maior parte delas não se conhece o nome delas, mas foram e grandes mães, pelo menos ficaram na história da nossa vida, mas algumas salientaram-se na história. E a nosso próprio Dia da Mãe, no meio da cristandade, teve início nos evangélicos nos Estados Unidos, de uma mãe que ficou registada na história. E outros depois têm acompanhado esse Dia da Mãe. Mas eu gostaria de, nesta tarde, com a ajuda do Espírito do Senhor, meditar convosco nesta mulher que se encontra em Mateus capítulo 15. A mesma história desta mulher se encontra também em Marcos 7. Mas vamos meditar aqui em Mateus capítulo 15 e vamos fazer esta leitura do versículo 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Senhor, sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que o Senhor acrescente a sua bênção, esta leitura aos nossos corações. Esta mulher é uma mulher que nós encontramos, o resumo desta história é uma mulher aos pés, uma mãe aos pés do Salvador. Este texto que nós lemos mostra-nos o quê? Mostra-nos uma mãe aflita, não é? Uma mãe aflita aos pés do Salvador. Uma mãe que estava em aflição. E elas, as mães em aflição, estão por todos os lados. Por todos os lados, as mães em aflição estão. Elas até estão aqui, nesta tarde. Porque sofrem as mães? Porque sofrem as mães? Pelos seus filhos. As mães sofrem pelos seus filhos. E esta mãe que aqui fala a palavra de Deus, apesar de ser uma mãe gentia, ela, portanto, era grega, de origem sino-fenícia, e, portanto, esta mulher, apesar de gentia, tinha uma grande fé. Tinha uma grande fé. Ela possuía uma grande fé. E embora, como nós lemos aqui, e isto como introdução, embora nós leiamos aqui que ela chegasse abatida, com o coração amargurado ao pé, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos que esta mãe saiu da presença do Salvador vitoriosa. Saiu da presença do Salvador vitoriosa. Meus amados irmãos, e em especial às irmãs que aqui estão, sabem porquê? Porque a fé vem pela graça de Deus e não pela família que se tem, ou pela igreja que se frequenta. Esta mulher, o título que nós damos a estes pensamentos é Uma Mãe aos Pés do Salvador. Há um pormenor muito interessante nesta história das Escrituras, é que esta mulher não lhe é conhecido o seu nome. É uma mulher anónima, não tem nome, não ficou registada na história. O seu nome não importa, importa aquilo que se passou naquela ocasião, na presença do Mestre. Aproveitando aquela ocasião de Jesus passar por Sidom, como diz aqui a palavra de Deus, e por Tiro, a palavra de Deus mostra-nos que foi a única vez que o Mestre passou por Tiro e Sidom, e esta mulher não quis perder esta oportunidade de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ser uma mulher gentia. Uma mãe aos pés do Salvador. Uma mãe quando está aos pés do Salvador, hoje, uma mãe quando está aos pés do Salvador, como aquela mãe naquela ocasião, o que é que acontece? Em primeiro lugar, nós vemos aqui nesta história, no versículo 22, nós lemos isso. Esta mulher tem discernimento sobre aquilo que está a acontecer com o seu filho, com o seu filho, exatamente, ou com a sua filha, aliás. E uma mãe, também, hoje, nos nossos dias, quando está aos pés do Salvador, também tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Ela consegue discernir o problema que atinge a sua filha, esta mulher. Esta mãe sabia que era o inimigo, sabia quem era o inimigo da sua filha. E todos nós também sabemos quem são os inimigos dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós sabemos quem são os inimigos ou quem é o inimigo. E esta mulher sabia. Ela sabia que o problema da sua filha não era físico, não era de outro tipo, senão espiritual. Ela tem consciência que existe um inimigo real que estava conspirando contra a sua família, contra a sua casa, para destruir a sua família. Ela conhecia que era este inimigo, porque tinha o discernimento. Aos pés do Senhor ela teve este discernimento. Ela consegue discernir também. Uma mulher que está aos pés do Senhor consegue discernir a solução para o seu problema que atinge a sua filha. Esta mulher viu qual era a solução para o problema que atingia a sua filha. Esta mãe percebeu que o problema da sua filha não era apenas uma questão conjuntural.
Ela já tinha procurado ajuda noutras fontes, com certeza, mas sabia que só Jesus podia libertar a sua filha. E então ela vai a Jesus, ela o procura, como nós vimos aqui, ela o chama de filho de Davi, que era o título que o Senhor tinha, o título mais popular que o Senhor Jesus tinha naquela ocasião, aquele que fazia milagres, e depois o chama de Senhor, como nós lemos. Finalmente, no versículo 25, nós vimos que ela se ajoelha. Ela começa clamando a Jesus e vemos que ela termina adorando a Jesus. E muitos de nós, por vezes, começamos clamando a Jesus e terminamos adorando a Jesus. E ela começa atrás de Jesus, como nós vimos, pela sua palavra aqui, pela história que está aqui descrita, e ela termina aos pés de Jesus. Começa atrás, mas termina aos pés de Jesus. Portanto, em primeiro lugar, irmãos, uma mãe que aos pés do Salvador tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Foi o que aconteceu com esta mulher. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui nesta história outra coisa, é que esta mãe aos pés do Salvador transforma a sua necessidade em adoração. Ela tinha uma necessidade terrível naquela ocasião. Os irmãos imaginam, nós já tivemos a ocasião de ver aqui na nossa Assembleia, muitos de nós já tivemos a ocasião de ver, mais do que uma vez, mais do que uma pessoa endemoniada a manifestar-se no nosso meio. Manifestações terríveis. E nós podemos imaginar como é que esta mulher, na verdade, se encontrava necessitada. E ela então, aos pés do Salvador, transforma a sua necessidade em adoração. No versículo 22 nós lemos que o seu clamor foi por quê? Foi por misericórdia. Tal era a desgraça que ela tinha em sua casa, com a sua filha. E então, e como nós vemos tantas pessoas aí pelas ruas, muitas vezes, e pessoas jovens e crianças, não é verdade? E nós, irmãos, podemos realmente imaginar a aflição desta mulher. E o seu clamor foi por misericórdia. Esta mãe está aflita naquela ocasião e ela precisava de ajuda. E ela precisa de ajuda. Ela está pedindo ajuda a quem? A quem a podia ajudar. Ela foi pedir ajuda a quem podia ajudar. E nós pedimos ajuda a quem? A quem nos pode ajudar? Quando há situações de limite, muitas vezes nós não temos outra solução senão clamar por Jesus, por vir a ter com a pessoa que nos pode ajudar. Mais ninguém nos pode ajudar. E esta mulher, que fica notada aqui nas Escrituras, que ficou para a história, não interessa, não foi Maria, nem qualquer outro nome que lhe foi dado, mas uma mulher que estava aos pés do Salvador. Portanto, ela não se conforma de ver a sua filha sendo destruída. Sim, porque uma pessoa quando está endemoniada, de dia para dia vai-se destruindo e vai destruindo quem está à volta dela. E ela estava sentindo a destruição da sua casa, da família, da filha, e portanto ela vem e clama a Jesus, vem aos pés de Jesus. Que na verdade cada um de nós, estes pensamentos não são só para as mulheres que estão no nosso meio, são para todos os nós, para todos os filhos de Deus. Nós clamamos e transformamos a nossa necessidade em adoração. Ela não se conforma em ver a sua filha. A sua dor, a dor que ela tinha, levou-a a Jesus. Ela viu o seu problema como uma oportunidade de se derramar perante os pés do Salvador. Esta mulher transformou a sua necessidade num caminho para encontrar-se com Cristo. E quantos são levados a Cristo pela sua necessidade, pela necessidade que têm da intervenção na sua vida de alguém que, na verdade, porque as coisas e as situações os ultrapassam. E esta mulher transformou a sua necessidade num caminho para encontrar-se com Cristo. Transformou o problema que tinha no altar da adoração a Jesus. É o que nós encontramos aqui na história. O Senhor muitas vezes adia a solução dos nossos problemas, irmãos, para que nós nos prostremos aos seus pés. Muitas vezes as nossas orações não são imediatamente respondidas. Porquê? Porque Ele também está à espera. O Senhor está aguardando que nós nos prostremos diante dEle, que nos verguemos diante dEle em adoração. E às vezes nós
passamos por estas situações de adiamento. E esta mãe não perdeu a oportunidade. Esta foi a única vez que o Senhor Jesus, como há pouco eu disse, foi às terras de Tiro e Sidom. E, portanto, como era a única vez que o Senhor Jesus passava por ali, as oportunidades passam, irmãos. E esta mãe não a deixou perder. Porque as oportunidades passam. E as oportunidades da nossa vida têm passado. Em muitos aspectos. Não é só no aspecto espiritual. Mas no aspecto espiritual. Foi um dia, numa oportunidade. Num dia aqui há muitos anos atrás. Aproveitando aquela oportunidade de Jesus ir passando por ali, que Ele vem ter a minha mão para o aceitar como meu Salvador pessoal. E a todos nós temos aqui uma história com o Senhor, porque aproveitámos a oportunidade. É preciso saber aproveitar as oportunidades. E esta mulher sabia que Jesus já não ia passar por ali nenhuma vez. E então ela quis aproveitar a oportunidade. Em terceiro lugar, irmãos, uma mãe aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Não foi o que aconteceu com esta mulher aqui de 23 a 27? Ao fazer esta leitura, foi aquilo que eu encontrei aqui, irmãos. Do versículo 23 a 27, esta mulher aos pés do Salvador está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Eis uma mulher determinada. E nós louvamos a Deus porque na nossa vida lembramos como as nossas mães, na verdade, em tantas ocasiões, foram mulheres determinadas para nos darem o melhor para nós, para nos conduzirem o melhor possível, para nos aconselharem o melhor possível, para nos abençoarem o melhor possível. Foi preciso haver determinação. Olha, irmãos, a experiência desta mulher é como Jacó. Lembram-se de Jacó? Jacó, ele agarra-se ao Senhor sem abrir a mão da bênção. E ela não descansa nem dá descanso a Jesus, esta mulher. Ela enfrentou 3 obstáculos aqui antes de ver o milagre de Jesus acontecer na vida da sua filha. Ela enfrentou 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, irmãos, foi o desprezo dos discípulos de Jesus. No versículo 23 é isso que vimos, irmãos. Eram os discípulos de Jesus. Mas ela enfrentou os discípulos de Jesus, o seu desprezo. Sabe o que é que os discípulos disseram? Despede-a, manda embora, deixai passar a linguagem, manda dar uma volta, vá chatear outro, não me massem a mim, deixa, despede-a. Este foi o primeiro obstáculo que esta mulher, aos pés do Salvador, estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. A filha precisava de libertação, precisava de cura, não havia ninguém que ela já tivesse consultado, que tivesse solução para o problema da filha. E então, os discípulos não pedem a Jesus. Notem que a atitude dos discípulos aqui, irmãos, não é pedirem a Jesus para atender o pedido desta mãe, mas para despedi-la. Vejam lá se os discípulos disseram, atende lá, Senhora. Nós esperamos, nós aguardamos a nossa oportunidade. Não se importaram com a dor daquela mulher, mas queriam ver-se livre da mulher. Eles não decidiram em favor dela, mas contra ela. Eles desprezaram em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-la a se lançar aos pés dele. E ela enfrentou este obstáculo em primeiro lugar, irmãos. Em segundo lugar, ela enfrentou outro obstáculo. Foi a barreira do silêncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o Senhor fica em silêncio. A palavra de Deus até diz que nós devemos esperar em silêncio. Está escrito. Devemos ter esperança e esperar em silêncio. Agora que espero eu? Esperar em silêncio. E foi isso que aconteceu. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 23, notem. Mas ele não lhe respondeu palavra. O silêncio de Jesus aqui, irmãos, podemos dizer que era um silêncio pedagógico. Há momentos em que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor, irmãos. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres e ouvimos falar muito acerca de milagres, não é? É muito mais fácil. Mas é difícil continuar a crer no Senhor Jesus Cristo, orando pelos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem ir mal a pior. É mais difícil.
é mais difícil. A terceira barreira que ela enfrentou foi a barreira da resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma resposta muito interessante. Jesus diz assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é? Foram palavras desanimadoras para esta mulher. Esta mãe, porém, em vez de sair desiludida e revoltada, veio mesmo assim com esta resposta e adorou a nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da sua causa, ela adora a Jesus e ora a Jesus. Não desistiu. Perseverai na oração, diz o Senhor. E no versículo 26, ele diz assim: então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esta mãe, longe de ficar magoada com a comparação que o Senhor Jesus Cristo aqui faz, transforma a derrota em vitória. Busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça de Deus. Os irmãos sabem porque é que a palavra do Senhor emprega esta expressão, as migalhas dos cães? É que os gentios antigamente, de acordo com a palavra de Deus, os gentios antigamente eram considerados como cães, eram vistos como cães. E por isso esta expressão é usada aqui. Era usada muito entre os judeus e os gentios, e portanto, por isso ela está aqui registada. Por que é que Jesus agiu assim com a mãe? Para despertar no coração dela uma fé robusta. Deus fez isso noutras ocasiões, para despertar a fé dos seus. Lembramos aqui, irmãos, por exemplo, o caso de Abraão. Ele, 25 anos, teve ele para que o Senhor lhe desse a Isaac, não é? Depois que o menino é crescido, o que é que o Senhor pede? Pede que ele o sacrifique, não é? Depois que o menino é crescido, pede-o em sacrifício. Em segundo lugar, por exemplo, lembramos como as irmãs de Lázaro. Lázaro está enfermo e Jesus chega 4 dias depois, não é? É muito interessante ver esta espera que o Senhor Jesus, neste caso, fez para despertar no coração uma fé robusta. E foi o que aconteceu com esta mulher. Esta mulher enfrentou estes obstáculos aos pés de Jesus. Em quarto lugar, uma mãe aos pés do Salvador triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Portanto, o Senhor Jesus elogia a fé daquela mulher. Mãe, não desiste dos seus filhos. Eles são filhos da promessa. Por isso não desiste deles. Eles não foram criados para fazerem parte do cativeiro de Satanás. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. E o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande. Jesus disse: faça-se contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quer dizer que a fé desta mulher, o Senhor Jesus reverteu a situação desta mulher. O pedido dela foi atendido e a bênção chegou e a fé venceu naquela ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, quer para as irmãs, quer para os homens, nós devemos procurar viver aos pés de Jesus e ter como exemplo o exemplo desta mulher. Gosto muito, irmãos, de meditar na palavra do Senhor e nestas ocasiões que se deparam estas passagens das Escrituras, estas ocasiões, estas narrativas, estas histórias em que não há nomes sonantes, mas que há o sentido e o intuito espiritual do Senhor nos ensinar as lições espirituais que nós devemos aprender. E, portanto, em conclusão, irmãos, nós devemos, na verdade, não desistir de orar pelos nossos filhos. As mães não desistam de orar pelos filhos. Não desistam de crer que
um milagre de Deus pode fazer de seu filho uma bênção. Não aceite passivamente a derrota em casa. Lute pelos seus filhos, ore por eles, resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descansemos até ver os nossos filhos salvos. Aqueles que já têm os seus filhos salvos, devemos nunca desistir de orar por eles também, para que eles se permaneçam fiéis, para que eles vivam em comunhão com Deus, para que eles se deixem usar nas mãos de Deus, para que eles sejam para a glória do nome do Senhor, que sejam para sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos trazer os nossos filhos ao Senhor nós podemos trazer os nossos filhos ao Senhor pela oração. Portanto, irmãos, devemos fazer isso. Porque fazendo isso, os milagres virão a acontecer na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe todas as irmãs aqui presentes, mães presentes, que Deus abençoe a cada irmã, mas que também abençoe os nossos irmãos, os pais que aqui estão, os avós que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos deixou todos estes acontecimentos das Escrituras, estes registros das Escrituras, para nos ensinar a viver com Ele, sentindo a sua presença e a sua consolação nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e acrescente a sua bênção especial à sua palavra e ao exemplo desta mulher, que em aflição veio aos pés do Senhor e venceu tudo e todos para receber a bênção para a sua filha. Que Deus nos abençoe. Amém. Grande é a tua fé. Foi o que Jesus disse àquela mulher, né? Grande é a tua fé. Realmente, Deus também possa dizer a nós que temos uma grande fé, que a fé está no nosso Salvador e Senhor, né? Que grande também seja a nossa fé. Nossas mães, nossa avós, nossos filhos, todos nós que sejamos grande a nossa fé perante o Senhor, não é verdade? Então, quando nos pedimos culto, vamos ficar de pé e ver se o nosso irmão Manuel Vilhena que possa chegar aqui e nos possa despedir com oração. Nosso irmão Manuel Vilhena. Amado Deus e Pai Celestial, queremos, Senhor, chegar ao Teu sagrado trono de graça com louvores, com ações de graças, por tudo quanto nos tens concedido nesta tarde, pelo privilégio grande que nos deste de podermos estar reunidos em Teu nome, por podermos ter-Te louvado com hinos, termos ouvido a Tua palavra e termos tido comunhão uns com os outros e contigo, Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, na verdade, Senhor, que esta palavra possa permanecer na nossa mente, no nosso coração e possamos aplicá-la às nossas vidas. Em qualquer circunstância, sendo nós mãe ou pai, avô ou avó, qualquer que seja o relacionamento, que nós possamos sempre confiar em Ti, Senhor, e ter a fé para interceder por aqueles que estão a necessitar da Tua intervenção divina, Senhor. Na verdade, ó Deus, assim como esta mãe foi usada, Senhor, com toda a sua fé para, na verdade, Senhor, Tu operares a cura da sua filha. Ó Deus, que cada mãe possa também hoje interceder pelos seus filhos, independentemente de eles já serem convertidos ou de ainda não serem, que Tu abençoes ao Senhor e que dês também aos pais e a todos, para que nós possamos interceder pelos nossos familiares com a certeza de que Tu, Senhor, mais tarde ou mais cedo vais operar, Senhor, segundo a Tua vontade e misericórdia. Nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde, ó Senhor, nós queremos agradecer-Te por cada irmão, cada irmã que hoje aqui trouxeste, Senhor, à Tua casa. Te queremos louvar, Senhor, ó Deus, e queremos fazer algumas intercessões, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir-Te ainda pela esposa do nosso irmão Helder, Senhor, que Tu a abençoes e que operes nela segundo a Tua misericórdia, Senhor. Também que sejas com
ó Deus, com o marido da nossa irmã Fernanda Jardim, Senhor, que o ajudes na sua recuperação, ó Senhor, e damos-te graças por aqueles a quem tu já, Senhor, abençoaste e resgataste e deste saúde. Queremos também pedir pela tua filha Lília, Senhor, que a abençoes também, ó Senhor, e a restaures e abençoa a sua família, as suas filhas, Senhor, que dês ânimo e força e confiança em ti. Nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde queremos dar-te graças pelas ofertas levantadas para a tua obra, Senhor, que elas possam ser usadas com sabedoria no teu serviço glorioso. E agora, Senhor, despede-nos com a tua paz, com a tua bênção, no nome santo e glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos ficar sentados nos nossos lugares. A seguir vamos fazer alguma distribuição de alguns escravos. Lá para casa eu despeço-me, nós não vamos conseguir fazer essa distribuição a vocês. Tenham um resto de dia abençoado, até a próxima semana.